Boa tarde, pessoal. Eu sou Samuel e hoje eu vou responder uma dúvida muito frequente na de direito do consumidor, que é quais cláusulas são consideradas abusivas e como combatê-las. Basicamente, o Código de Defesa do Consumidor protege você de cláusulas contratuais injustas que prejudiquem seus direitos. Essas cláusulas abusivas geralmente aparecem em contratos de adesão, aqueles que você só pode aceitar ou recusar e costumam trazer prejuízos financeiros ou limitar seus direitos, o que torna uma cláusula abusiva. Uma cláusula ser abusiva, ela tem que colocar o consumidor em desvantagem exagerada, tirar direitos que a lei garante, criar obrigações injustas, pesadas demais, tem letras miúdas ou termos difíceis de entender. Alguns exemplos de cláusulas abusivas são juros altíssimos em financiamentos, multas de cancelamentos abusiva, proibições injustas de cancelamento, cobrança escondida em contratos bancários, alterações unilaterais do contrato pela empresa. Para combater isso, o consumidor pode registrar uma reclamação no PROCON, na sua cidade ou no site do consumidor. Esses órgãos têm poder para notificar a empresa e, em muitos casos, resolver o problema. Também você pode negociar diretamente com a empresa e também você pode entrar com ação judicial. O que caracteriza uma infração penal e como ela se diferencia de uma simples violação civil ou administrativa? Essa é a pergunta do Samuel. Eu vou estar respondendo. Meu nome é Antônio, eu vou estar respondendo. Uma infração penal é um ato ilícito tipificado no Código Penal ou em leis especiais, que viola normas de conduta impostas pelo Estado e é passível de sanção criminal como multa, prisão ou restrições de direito. Para que um comportamento seja considerado infração penal, é necessário que esteja prevista em lei, seja culpável e seja antijurídica. A diferença entre infrações penais e violações civis ou administrativas está na natureza da sanção e na gravidade do ato. Enquanto as infrações civis geram indenizações ou obrigações de reparação, as administrativas, como multas de trânsito, são punidas pelo Estado sem caráter criminal. Já as infrações penais envolvem a culpabilidade do agente e podem levar à perda da liberdade, refletindo uma maior reprovação social. Além disso, o processo penal exige provas robustas, enquanto processos civis ou administrativos têm critérios menos rigorosos. E a infração penal também pressupõe um dano ou risco social relevante, como em crimes contra a vida, patrimônio ou administração pública. Tá aqui respondida a questão do Samuel. Para mais perguntas, pode mandar para cá, que nós vamos estar respondendo. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é a solidariedade, na relação ali de consumo, consumidor, fornecedor e de que forma ela protege efetivamente o consumidor. Então, a solidariedade no direito do consumidor significa que todos os participantes, então fornecedor e consumidor, importador, distribuidor, são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, ao consumidor final. Isso quer dizer que, se você compra um produto com defeito, você não deve descobrir de quem foi o culpado daquele erro. Você pode acionar qualquer um desses agentes e quem resolver com você depois se entende com os outros internamente ali. Por exemplo, vou citar um exemplo bem prático. Se você compra um carro e ele vem com defeito e esse defeito gera um acidente, tanto a concessionária que vendeu o carro quanto o fabricante podem ser acionados e devem também. Esse princípio ele é fundamental porque reconhece que o consumidor está em desvantagem na cadeia de produção em acesso às informações técnicas sobre quem de fato gerou ali o problema. A solidariedade
solidariedade, em conclusão, traz mais eficiência na proteção do consumidor, evita a burocracia e garante que os seus direitos eles sejam atendidos de forma rápida e eficaz. Olá, me chamo Liara e estou aqui para explicar o que é a responsabilidade solidária entre fornecedores. Bem, a responsabilidade solidária, ela significa que todos envolvidos na cadeia de produção, de distribuição e de venda de um produto ou serviço podem ser responsabilizados juntos quando ocorre ali um problema que prejudica o consumidor. Isso facilita a vida do consumidor, que não precisa descobrir quem foi ali direitinho que causou aquele problema, quem é responsável por ele. Ele pode simplesmente reclamar com o fabricante, com a loja onde ele comprou ou com qualquer outra empresa envolvida ali no processo, e todos têm a mesma obrigação de resolver. Um exemplo prático é se você comprar um notebook em uma loja online e ele vier com defeito. Você pode reclamar com a loja ou também com o fabricante. Caso você vá à loja reclamar e a loja pegue e diga que é um problema de fábrica, ainda assim ela pode ser responsabilizada por causa disso. E essa regra, ela protege o consumidor, que não tem ali acesso aos bastidores da cadeia produtiva, e dá mais eficiência também à reparação de danos. Olá, me chamo Liara e estou aqui para explicar o que são práticas comerciais abusivas. Práticas comerciais abusivas são atitudes adotadas por empresas que violam os princípios básicos da boa-fé, equilíbrio e transparência nas relações de consumo, mesmo que algumas dessas práticas sejam comuns ali no dia a dia. A lei as considera ilegais e prejudiciais ao consumidor. O objetivo do Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, é proteger o consumidor, que geralmente está em desvantagem frente às grandes empresas. Entre as práticas abusivas mais comuns, podemos citar envio de produto ou serviço sem solicitação, venda casada ou negativa da cobrança, forçar o consumidor a contratar serviços adicionais, como garantias estendidas ou acessórios, recusar a venda de produto anunciado sob a justificativa de falta de estoque quando ainda está sendo ofertado, dificultar o cancelamento de contratos como planos de internet, TV ou telefone e aproveitar-se da ignorância ou da vulnerabilidade do consumidor, especialmente idosos ou também pessoas com pouco acesso à informação. Um exemplo prático é se uma operadora de telefonia adiciona serviços ao plano do cliente sem ele pedir e ainda cobra por isso. Ele está cometendo ali uma prática abusiva, e essas práticas são combatidas com fiscalização, ações judiciais e aplicação de multa pelos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. Como a decadência se diferencia da prescrição e qual sua importância no direito do consumidor? Bom, a decadência também se refere a um prazo, mas tem uma natureza um pouco diferente da prescrição. Enquanto a prescrição está ligada ao tempo para exigir um direito na justiça, geralmente reparação por danos, a decadência limita o próprio exercício do direito material de reclamar a correção de um defeito. No contexto do consumidor, se você compra um produto durável e percebe um defeito visível, tem 90 dias para reclamar ao fornecedor, solicitando conserto, troca ou abatimento no preço. Se você não fizer dentro desse prazo, perde o direito de exigir essa reparação diretamente. A decadência é importante porque traz segurança para ambas as partes. O fornecedor sabe até quando pode ser acionado para resolver problemas relacionados ao desempenho do produto, e o consumidor é incentivado a exigir prontamente quando percebe um defeito. Diferente da prescrição, a decadência não costuma ser interrompida ou suspensa, sendo bem mais rígida. E quais são os prazos legais para reclamar de um produto com defeito? Bom, de acordo com o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, você tem direito de reclamar sempre que o produto ou serviço apresentar um vício aparente, ou seja, aquele defeito fácil de perceber, aquele defeito notável. Os prazos são bem claros. Se for um produto ou serviço não durável, como por exemplo um pacote de arroz que veio estragado ou um creme hidratante vencido, você tem até 30 dias para reclamar. Agora, se for um produto durável, por exemplo, um celular novo que já vem com defeito, a tela ou uma geladeira que não gela, o prazo é de até 90 dias para reclamar. E atenção, esses prazos começam a contar a partir do momento em que você recebe o produto ou quando o serviço é concluído, e não a partir da data de compra.
Também um ponto muito importante que vale ressaltar é que, se o defeito for oculto, ou seja, só aparecer depois de um tempo, como por exemplo, você adquire um carro e esse carro começa a apresentar falhas no motor alguns meses depois, o prazo para reclamar deste defeito começa a contar a partir do momento em que você percebe o problema. Então, por isso, fique ligado. Percebeu o defeito? Não deixe o prazo passar. Assim, você pode exigir o conserto, a troca ou até mesmo o reembolso, conforme o caso. É interessante observar que na relação de prazos legais, muitas vezes nós falamos sobre quando o consumidor pode recorrer quando um produto está com defeito. Mas quanto tempo, em garantia legal, o fornecedor pode sanar o defeito de um produto sem ocasionar prejuízos para o consumidor? De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor ele tem o prazo de 30 dias para sanar o defeito de um produto que o consumidor apresentou para ele. Quando passar desse prazo, o consumidor ele tem esse direito de exigir outras alternativas, tais como reembolso, troca de produto e entre outras. Outra dúvida acerca de prazos legais é qual o prazo que o consumidor ele pode recorrer à empresa para estar solicitando a devolução do dinheiro quando um produto ou um serviço prestado não atende às suas expectativas. De acordo com o CDC, de acordo com o artigo 49 do CDC, ou seja, Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele tem o prazo de 7 dias para estar solicitando a devolução do dinheiro de um produto ou serviço que não atendeu às suas expectativas.